Salve, salve, salve! Olá, senhoras e senhores! Olá! Buenas noches, buenas noches, buenas noches! Yeah! Salve, rapaziada! Olá, 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 olá! Bem-vindas, bem-vindos. Aqui é o Cris Barea, um dos vocalistas do Saci Ueré. E estamos abrindo hoje uma live para convidar nossa maravilhosa deusa Nanã, que a gente tanto admira e que a gente tem aí uma parceria. Já fizemos até uma música juntos. E é uma coisa maravilhosa, assim, poder contar com essas conexões, né? Principalmente no mundo da arte, onde é necessária a união, é imprescindível que haja, né, o contato, o afeto e a união para que as coisas aconteçam e sejam, né, verdadeiras. E Nanã, que é a nossa convidada de hoje, é isso, é uma mulher de afeto, é uma mulher de fazer, de inspirar, sabe? E por isso que a gente é tão fã dessa mulher maravilhosa, dessa deusa. Olha ela aí! Salve, Nanã! Salve, galera! Vem chegando, bem-vindas, bem-vindos. Estou aqui ocupando esse perfil do Saci Ueré para receber nossa maravilhosa Nanã hoje, nesse dia que é um dia muito especial. Nós temos muitos motivos para comemorar em alguns sentidos. Vou até tomar um suco de laranja agora, daqui a pouco, para comemorar. Mas agora falando sério, também devemos comemorar que hoje choveu, né, galera? Nana, quando você quiser fazer aqui a solicitação para entrar, é só chamar que eu aceito aqui. Fala, Paulinho! Fala, Carol! Muito bem, muito bem. É isso aí, galera. Saci Ueré convida Nanã hoje, que é uma pessoa que a gente admira e por quem a gente tem muito afeto. Olha ela chegando aqui. Devolver. Hey! Aê! Cheguei! Salve, salve, Cris! Fala comigo! Salve, Nanã! Salve, Olha que coisa boa! gente! Uh! Deixa eu aumentar. Que massa lhe receber aqui! Que Axé! massa, velho! Axé, Nanã. Pô, é uma honra, eu tenho certeza que eu falo em nome de todo mundo do Saci. A gente te chamou porque a gente te admira mesmo. Desde a época que a gente trabalhou juntos, muito afeto foi criado. A gente sempre fala, pô, vamos chamar a Nanã para cantar no show e tal, a gente tem que ensaiar com ela. Sim! E agora, assim, nesse turbilhão louco, né, de coisas, te ver, assim, pelo menos dividindo uma tela já é alguma coisa, assim, para sentir um calorzinho de axé, de afeto. Bem-vinda, Nanã, como é que você tá? Bastante, Cris, bastante, já é bastante coisa. Eu acredito muito na energia que transcende, assim, e a gente está tendo essa prova nesse âmbito virtual, né? Eu também quero Sim. deixar aqui primeiro, abrir aqui esse momento saudando todas as pessoas queridas presentes, saudando você, saudando Saci Ueré, saudando essa banda de amigos, esse projeto maravilhoso aqui de Brasília, da nossa cidade, que a gente adora.
e que eu desejo vida longa, assim. E eu tô bem, tô aqui em casa trabalhando bastante, produzindo, fortalecendo o que eu dou conta, tanto do lado externo e a mim mesma, né? Que é a parte mais complexa, posso dizer. Mas eu sinto que, sei lá, eu acho que eu ando um pouco mais esperançosa, sabe? Porque quando a gente sai um pouco da única forma de mídia, de divulgação e de consumo, né, que a gente tem de informação, essa forma muito padronizada, muito hegemonizada, por mais que a gente ache que sejam até coisas alternativas, quando a gente sai um pouco desse foco, a gente descobre outras coisas, Cris. E aí a gente vê Sim. que com todas as dores vale a pena continuar essa vida, sabe? É um projeto bonito, a vida. A vida é um projeto bonito. É um projeto que seja bonito esse projeto, dona Zia. Que Achei. massa, velho. Que bom te receber aqui, axé. E, assim, talvez algumas pessoas aqui do perfil do Saci queiram saber mais mesmo, assim, da sua história, de como você gostaria assim, de se apresentar mesmo para a galera. Todo mundo, na verdade, já te conhece, mas de repente nem todo mundo ainda viu você assim tão de perto, entre aspas, num espaço assim, e queria que você se apresentasse aí para essa galera, Beleza. se for possível. Salve, salve, gente. Pois é. Sou Nanã Matos, essa cantora, mulher preta do DF. Acredito na música como um instrumento de transformação social e de elevação espiritual, de conexão. Música para mim é história, é processo, é cura. E eu me envolvo assim com a música já há 10 anos. Já vivenciei várias fases da música, mas hoje em dia eu estou no momento onde a música é o meu trabalho, a música é o meu caminho, a música é a minha bandeira, a música é o meu movimento. E eu sou cantora, percussionista, pesquisadora em dança, e eu também sou arte educadora, porque para mim, desde sempre, eu aprendi, ao mesmo tempo que aprender a fazer arte é compartilhar esse saber, principalmente porque o meu foco de trabalho e de pesquisa é a música de matriz africana. Então, eu aprendo com a minha ancestralidade africana, que o movimento é cíclico, então a gente tem que estar preparado para se alimentar e preparado também para dar o de comer para as outras pessoas que precisam, né? Informação é um alimento muito caro, hoje em dia principalmente, sempre foi, né? Não é à toa que ele é restrito. Então eu sou essa pessoa que estou aqui em Brasília e no Brasil, fazendo humildemente essa ponte entre o conhecimento, a espiritualidade e a vida. É, Massa! Olha só, não precisa falar mais nada, coisa linda. Ana, uma coisa que eu acho massa pra caramba, assim, quando eu vou num show seu, é que você não deixa de aproveitar essa oportunidade de estar num palco para fazer a diferença, para tentar fazer a transformação não só num sentido assim, não só através da música por si só, né, mas é uma coisa muito integral assim. Você é multiartista, e eu vejo você exatamente como uma pessoa que integra coisas, sabe? De repente a gente fala assim, nossa, a Nanã, ela é cantora, percussionista, arte educadora, tudo isso. E de repente para você é uma coisa só, né? Não sei, é a arte, é esse transbordar assim. E eu vejo uma coisa que eu sinto desde que a gente se tornou amigo mesmo, é esse seu brilho no olho de querer, sabe, fazer diferença, de mudar as coisas. E isso é uma coisa muito, muito massa. Eu lembro de você citar uma frase do Fela Kuti no seu show: a nossa arma é a nossa arte, né? yes. E aí, yes! Então, só queria dizer aqui na frente de todo mundo que você é uma grande inspiração para mim nesse sentido, em vários sentidos, mas muito nesse, assim, de saber que o artista tem essa responsa. Como é que é isso, Nanazinha?
Para mim, Cris, é interessante assim. Eu fui educada, sabe? Faz parte da estratégia de formação de família, sem dúvida, dos meus pais, da minha mãe Jacira da Silva e meu pai Chico Piauí, quando eles se juntaram já dentro do próprio movimento negro e depois tiveram três filhas, Dandara, a Cotirene e Nanã. E não nascia apenas três figurinhas ou né, três mulheres esteticamente mulheres pretas, mas eles tentaram nos orientar, mesmo nos dando toda a liberdade para onde a gente quisesse for, o que a gente quisesse seguir na nossa vida, mas nos orientar para que a gente não se perdesse do nosso próprio eu. E que quando a gente tivesse oportunidade, a gente realmente pudesse honrar, sabe? Essa oportunidade de estar em conexão com a nossa história. O trabalho dentro da minha casa sempre foi de desmistificar a história do nosso povo negro para que a gente pudesse alcançar de fato uma igualdade pluriversal. Então, a gente acredita que todas as pessoas são capazes de entender que é importante a gente construir junto. Então, isso responde a sua pergunta no sentido de que toda vez que eu estou no palco, toda vez que eu estou numa oficina, que eu estou numa live, para mim é sim um espaço sempre de debate de políticos, debate de transformação social, porque para mim a música sem esses fatores, essas pontes de reflexão, ela não chega, a gente não consegue aprofundar e vivenciar essa musicalidade, nessa potência, nessa totalidade, porque é corpo e mente, e é espírito, é céu e terra. Então, realmente, isso que você falou acontece comigo, sabe? É uma integração total. Eu não penso que eu só vou cantar e eu não vou tocar, sabe? Em momentos específicos, dentro de um show, eu programo isso cada vez mais. Mas desde sempre, quando eu comecei a tocar, eu falei, uau, por que não cantar? Aí depois eu falei, por que não dançar? E aí aqui no Ocidente, muitas pessoas não entenderam isso. Às vezes as pessoas falam assim, Nana, eita, eu tô com um cri aqui, meu instrumento, para depois tocar para vocês. Mas ele já tá Que reclamando massa! aqui. Aí as pessoas falam, nossa, a Nanã quer fazer tudo, meu Deus, que coisa é essa? Eu vou falar, galera, Geminiano. necessidade. Mas para além de ser uma autêntica geminiana que eu sou e adoro, a necessidade, Cris, a necessidade faz a gente mover, faz a gente sair do lugar. Então, eu sou uma Sim. artista que saio da cidade satélite do Distrito Federal para morar e conviver mais próximo dos lugares de poder, onde o espaço é no centro, ele é privilegiado, ele é embranquecido, ele é patriarcal e ele é elitista, classista. Então, ao mesmo tempo que eu saio das minhas raízes, de perto da galera, da minha inspiração, da minha comunidade, eu tenho que sair daí para ir em busca de poder. Isso é uma escolha pela sobrevivência que muitas artistas e muitos artistas pretos, por exemplo, em grande maioria no nosso país, têm que passar. Isso não quer dizer que isso é uma escolha, é porque a gente precisa comer e precisa seguir e tentar construir uma trajetória sem privilégios. Ao contrário do que eu vejo, às vezes, de vários companheiros e companheiras ao redor, cada um a partir do seu ponto de partida, mas a gente sabe que são pontos de partida diferentes. Eu respeito os lugares das pessoas, mas eu respeito muito o meu. Então, por isso que eu valorizo muito os meus pontos de partida, sabe, Cris? E para mim, cada vez mais, a música, ela, para além do meu bel prazer e de querer falar só sobre mim, como uma demonstração muito assim do meu eu central, eu quero fazer música para fortalecer as pessoas e para as pessoas sentirem que o poder está nelas. E aí, dessa forma, todos nós sairemos do lugar. Não tem poder, não tem Estado que nos barre. É isso que eu quero que as pessoas sintam quando elas escutarem a minha voz e ouvirem o meu tambor. Eu realmente acredito nisso. Massa demais. E a arte uma boa forma, né, cara, de trabalhar nisso, né? É um ótimo instrumento, como você falou, é a nossa arma, é uma arma que não fere. Sim, Quando ela é direta, ela tipo emociona. No máximo faz chorar, a pessoa morre de emoção. sim, total. Que nem o Bob fala. One good thing about music, when it hits, you feel no pain. Uma coisa boa É, da música é que quando ela bate, não dói, né? E é isso. é uma arma, mas é uma arma nesse sentido, né, cara, da busca.
por uma nova consciência e tudo mais. Isso é muito massa, cara, no seu trabalho, assim, é completamente indissociável a sua história, a sua consciência social das suas produções artísticas. Eu acho que isso é muito importante que, e que cada vez mais isso ocorra. A gente vê artistas aí, Nana, que sempre foram super meio em cima do muro, pessoas de grande projeção nacional que não opinavam sobre diversas coisas. E agora, cara, isso está se tornando absurdo, né? E a gente vê pessoas correndo atrás de minimamente se inserirem um pouco nesse debate e se perceberem também como parte desse processo, né? Mas você já estava há muito tempo batendo nessa tecla, né? E agora que tem muita gente acordando, como é que você vê esse Verdade. momento atual, assim, no Brasil, porque uma coisa que eu também, conversando com você uma vez, você falou que me marcou, que não tem como você se eximir, não tem como você se eximir quando você adota uma posição em que você vai ser colocado um holofote na sua cara, um microfone na sua mão, um monte de caixa de som projetando o que você vai dizer, o que você vai escolher dizer, sacou? Pô, isso me marcou, tô arrepiando aqui, ó, de lembrar. Talvez você nem lembre que falou isso, Eu que a gente lembro tava sim, tomando uma oxe. cerveja. Eu lembro que E foi uma. Não, aí, olha, eu ia falar, olha que eu ia falar. Eu lembro que talvez foi uma vez que eu tomei um doce e eu falei altas paradas pra você. Eu foi acho que esse dia foi, mesmo, não velho. foi? Eu lembro, velho, eu lembro. Foi massa esse dia, velho. Sim, foi massa, muita inspiração. Tava, uau, conexão direta. Conexão direta. Ah, velho, foi massa. Como é que você vê, Nanã, esse processo que está rolando no Brasil e na arte, assim, artisticamente, mas também culturalmente, politicamente? Eu acho que você é uma pessoa muito importante de se ouvir agora nesse momento. Você tem muito a compartilhar, assim, e a ensinar mesmo, saca? E eu reverencio mesmo, assim, as paradas que você fala. É Ah, uma com mulher certeza. sábia, você é jovem, mas você é sábia, bicho. É, esse meu nome, né, que meu pai me colocou, ele de uma forma ou outra ele influencia aqui no meu arquétipo, né? Nanã, ela Sim, traz esse código da vida mesmo, né? Nanã é tudo que vem do nosso elemento primordial, que é a terra, né? Então tem muita sabedoria e aí eu fico feliz e honrada por trazer esse nome de uma forma ou outra, ser influenciada também. Mas falando sobre o que achei. você falou, Cris, de fato, sempre foi muito importante, muito necessário para uma parcela de artistas no Brasil poder ter que fazer a música tanto para como único espaço de poder ter alguma repercussão. A gente sabe, sei lá, se a gente for falar de pessoas pobres no Brasil, de pessoas pobres em sua grande maioria pretas, se a gente for falar da base da pirâmide, estão as mulheres pretas. Então, a gente sabe que existem algumas funções que já foram estereotipadas, enquadradas para cada certo tipo de pessoa dentro da nossa sociedade ocidental capitalista eurocêntrica e num país ainda tão colonizado como o Brasil. Então, assim, eu sempre analisando historicamente, eu vejo como são poucas as saídas, sabe, das pessoas que não são privilegiadas e quando elas fazem a música, elas têm, assim, geralmente duas escolhas. Ou elas fazem a música para poder enfatizarem o que elas são, o povo delas, a comunidade delas, a estética, a simbologia delas, e isso quando o mercado está se apropriando disso, né, está virando moda, essa pessoa consegue ter uma voz. E o outro ponto, para ela conseguir entrar nesse lugar de poder, ela tem que, às vezes, se distanciar totalmente dela mesma. Então, ela começa a passar por um processo de eurocentrização, embranquecimento e de esquecimento da sua própria origem cultural, social,
para ela se sentir pertencente a algum lugar, a um lugar onde ela enxerga como um progresso. Então, assim, isso é uma coisa que uma parcela da sociedade no Brasil, ela sempre teve que lidar. E uma outra parcela no Brasil, ela nunca teve que lidar, sabe? Uma outra parcela da população artística. E aí a gente sabe que a maioria dos artistas que eles são considerados artistas do mainstream, eles não estão aí nesse lugar pela sua capacidade de discurso, de transformação, de compartilhamento de bens. Eu estou falando de distribuição de renda, eu estou falando de dar acesso à informação, de denunciar casos absurdos. Eu estou falando que esses artistas, se eles levantassem essas bandeiras, provavelmente, eles não estariam aí. Então, existe um preço muito alto para as pessoas que se colocam. Então, geralmente, as pessoas que se colocam com uma posição ideológica não elitizada, não classista, enfim, todas essas coisas que a gente sabe, elas geralmente pagam o preço da exclusão, sacou? Do boicote. Então, a gente sabe que, como artistas independentes, se você tem um lugar político, um pensamento que você quer colocar no teu som, na tua performance, no teu show, você vai ter que estar muito seguro para assumir isso. Só que no Brasil, a gente não prepara artistas assim. O mercado, ele não enfatiza e não dá esperanças para artista assim, ao contrário. O mercado fonográfico fala, se você for um artista que tem voz, você vai sair do jogo, porque o que as pessoas só querem é blá, 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 sacou? Eu só posso falar, e aí quando você fala, né, Nanã sábia, tudo que eu falo é a partir da minha experiência. Desde muito cedo, eu fui submetida a muitos testes, nunca me perguntaram quando eu estava pronta para ter que lidar com certas coisas. Mas isso hoje em dia se transforma em vida, em experiência, e é interessante. Porque ao mesmo tempo que eu estou aqui em Brasília, que é um lugar musicalmente tão isolado ainda no Brasil e no mundo, eu já fui para outros estados, para outros lugares, já toquei em Nova York, já fui lá para o The Voice. A Dara até perguntou aqui como é que foi essa experiência do The Voice. E aí, para mim, é isso. Para mim, a experiência ela é bem aproveitada quando eu consigo levar isso que vem de dentro de mim para qualquer lugar, sabe, Cris? E aí, isso é de fato. Só para mim, ou foi, Ana? Vocês estão. Travou. Acho Travou? que. Será que foi só Eu, para mim? eu acho que você me travou, eu vi você travando. Mas Ah, não, foi mal. encerrar aqui, Desculpa eu aí. quero encerrar, tá? Encerrando aqui esse pensamento, mas Sim. aí eu vou falar para você, né? Por que que eu estou falando toda essa análise, trazendo toda essa análise, essa retrospectiva do meu pensamento, das minhas observações? Porque, Cris, agora parece, eu vou usar aqui uma brincadeira, que o Brasil acordou, né, só nesse ano para que, por exemplo, existe o racismo, né, como uma forma de opressão e de restrição de poder. E aí, ao mesmo tempo que o mercado se apropria disso, as marcas que estão por trás de muitas coisas, quando, né, quando o algoritmo decide entregar, quando não é uma força popular muito grande, existem coisas que estão por trás. Isso não é porque a gente sempre quer encontrar um problema, é porque a gente está analisando dados, a gente está falando de história. Então, quando essas coisas geralmente estão acontecendo, rapidamente já existem pessoas que nunca tiveram que parar para pensar sobre os seus privilégios, sobre o seu ponto de partida, sobre o seu lugar, que simplesmente querem estar também. As pessoas que ainda se preocupam só com eu quero estar, eu quero mostrar, eu quero botar o hashtag. E aí as pessoas, elas continuam meio que assim, matando os sonhos, as esperanças de outras pessoas, mesmo sendo esses bonzinhos que não fazem nada, mas quando acontece alguma mobilização tão importante para a saída de um lugar, para uma mudança estrutural, essas pessoas elas rapidamente se envolvem para tentar dominar, sacou? Essa, essa, essa proposta. E aí o que eu tô te falando, assim, bem diretamente é o que, por exemplo, aconteceu nas últimas manifestações, e eu vejo que, principalmente no mundo da arte, as pessoas elas replicam muito o que outras pessoas falaram, mas poucas pessoas têm coragem de compor sobre essa realidade, de abrirem a sua fala dentro do seu palco sobre essa realidade, né?
É como uma colega colocou aqui, é uma herança mesmo colonial enraizada, né? Porém, esse Brasil que está acordando tarde e as pessoas elas não podem achar que simplesmente achando que vai doar uma hora do seu perfil ou achando que elas vão da sua casa fazer política, elas vão conseguir fazer transformação social. As pessoas que mais têm privilégios, elas são as pessoas que mais são ajudadas nesse país, que menos são incomodadas, que menos são boicotadas. Então, pessoas privilegiadas, há muito mais do que ser feito. É por isso que cada vez que eu cresço, é sempre uma obrigação minha criar um novo projeto social, sabe? Não dói, não dói. É claro que eu fico cansada, mas o que mais me cansa e o que mais me mata é ver crianças morrendo, inocentes, famílias sendo destroçadas. Isso é o que mais me dói, Brasil. Então, eu nunca vou ter cansaço para poder ajudar uma pessoa de repente, não ter que depender do Estado para comer e nem para se proteger. Porque eu, como mulher preta, Cris, se eu fosse depender do Estado para comer e para me proteger, talvez eu não estaria aqui, sabe? Então, para mim, falar sobre arte, falar sobre isso, tudo, falar sobre essas histórias e sobre todas essas ideologias, né? E Brasília dialoga pouco com isso. Então, por isso que eu estou enfatizando bastante isso na nossa conversa, porque eu acho que Brasília, não só o Brasil, mas Brasília precisa acordar. Então, com todo o amor, chamo todos os nossos amigos que estão aqui nessa live, para que a gente não tenha medo de se aproximar dessas conversas, para que a gente não tenha medo de querer fazer reflexões usando uma empatia, não só usando a nossa referência, a nossa educação, porque você precisa questionar a educação que você aprendeu dentro da sua casa e dentro da sua escola particular, sacou? Porque elas não disseram tudo. Inclusive, esconderam muitas coisas por medo, achando que estaria te protegendo, sacou? Mas a história não para por aí. Então, vamos juntos, descobrir, porque tem muito mais além. Desculpa a minha fala longa, mas é isso aí. É o que? Axé. Não peça desculpa por uma fala dessa, mulher. Nossa Senhora. Essas suas falas são desse jeito. Deixa todo mundo assim. E, cara, a gente não. Eu acho que você falou é muito importante sobre Brasília, Nana, porque Brasília materializa muito bem assim a noção de setorização do poder e de realmente, como é que eu posso dizer? A gente percebe na própria estrutura de Brasília como é o projeto do Brasil. Desde que ele era uma colônia até hoje, a gente segue perpetuando esse projeto, né? E é um projeto um projeto de embranquecimento, é um projeto de elitização, de usurpar tudo que há de matéria-prima, de riqueza, inclusive riqueza cultural. Tudo isso acaba acontecendo. A gente teve agora falando, né, em colônia, essas coisas, um dos descendentes da família real de Bragança, né, que governou o Brasil, um dos descendentes dele, chegou, um desses caras que ainda acreditam nesses títulos de nobreza e tal, não sei o quê, né, chegou e falou que não existe racismo no Brasil. Cara de família nobre, o que ele sabe sobre racismo, né? E o que você tem a dizer, Nana, sobre uma fala assim que diz que não existe racismo no Brasil? De que forma a gente segue perpetuando esse projeto? De que forma, né, ficando calado, se omitindo, deixando de dialogar, deixando de discutir, deixando de aprender com o outro, né? De que forma esse projeto segue? E você acha que, para além de todo esse modismo que está acontecendo nas redes sociais, você vê aí uma mudança sólida nascendo, uma semente sendo plantada, né, nessa conscientização? Acredito, Cris, acredito. Tem muita gente séria, tem muita gente afim de compartilhar coisas boas e tem muita gente atenta que nunca teve oportunidade e a gente não pode deixar de
analisar e considerar que a internet é uma grande revolução, sabe? A internet num país como o Brasil, apesar de mais da metade da população não ter acesso à internet, é incrível, né? Mas 5% só da população brasileira é que tem acesso à internet dentro de casa. E a gente acha que é todo mundo. Então, assim, a gente sabe que tem muita mudança acontecendo, sabe? Porque essa democratização do acesso, ela faz com que as pessoas que também queiram se conectar com certas coisas passem a conhecer e a alcançar também. Mas sobre a colocação lá da pessoa que você falou, eu lembrei do Krishnamurti, que é um grande pensador, que eu também sempre estudei, me inspiro muito, filósofo indiano, que ele sempre falou o seguinte: olha, você tem o preço que você paga por saber das coisas. Às vezes, a pessoa ignorante pode ser mais feliz. É claro que ela vai perder muita coisa da vida e vai morrer, às vezes, até sem saber que era feliz. Mas a pessoa que é desperta e é consciente e vai atrás do conhecimento, ela, desde o momento que ela se passa a lidar com esse, né, com essa informação, ela tem que fazer uma escolha. E aí, qual a escolha que você vai fazer? Você vai continuar fazendo a escolha que vai passar por cima, que vai torturar as outras pessoas, né? E aí tem pessoas que elas esquecem que o livre-arbítrio é nosso. Dentro da mitologia iorubá, todos nós nascemos com livre-arbítrio e depois, junto ao Lodum-Maré e a Exu, foi confirmada uma escolha que foi feita por nós mesmos. E quando a gente está aqui na Terra, quando a gente faz os rituais sagrados, é justamente para invocar essa lembrança, reinvocar esse acordo com o nosso próprio caminho. Então, algumas pessoas já fizeram as escolhas delas, entendeu, Cris? E aí eu tô pensando na minha vida que a gente tem que parar para depositar nossa energia onde tem pessoas que queiram seguir e tentar encontrar uma forma de se proteger das pessoas e das energias que realmente querem atrapalhar. No Yorubá, mais uma vez, existe um nome para isso. Se chamam os espíritos dos ajoguns. São energias que se aproximam da gente para desequilibrar. E aí não quer dizer que isso necessariamente pode ser um mal. Eu acho que tudo que a gente aprende a lidar com isso estrategicamente, isso pode se reverter. E o mundo é assim. Exu ensina para a gente essa dualidade do positivo e do negativo. Então, em todas as circunstâncias, Cris, é importante assumir a sua voz, saca? É importante assumir a sua voz. Cris, eu quero aproveitar e te pedir licença. Que bom que a gente tem aqui um tempo legal. Eu quero cantar aqui uma música que Eba! fala sobre isso. Pode ser? Sim, controla aí o tempo, porque eu sou péssimo de saber quantos minutos já passaram, quantos... Vamos lá. Que bom que a galera tá gostando da nossa conversa aqui. É isso aí, galera. Vamos junto aqui nessa reflexão musical. É maravilhoso. Eu vou cantar para vocês, eu não vou cantar uma música minha ainda não, depois eu vou cantar uma música que a gente vai lançar aí. E escutem essa música que eu gravei em participação com o Saci Veré, Xangô, música do Cris maravilhosa, porque eu amo, assim, né? Então, assim, escutem, porque a gente sente mesmo o princípio de muitas coisas aí nesse som. E aí eu vou cantar outra música que também me traz essa sensação, que é uma música afro-brasileira mais antiga e que conta uma história. Deixa eu me concentrar. Se o nome desse orixá está gravado na história, eu não posso revelar. Gerado, foi criado e está esculpido na mente, muito além da minha consciência. Gerado, vou cantar no meu fé a palavra mais justa de um rei, no seu culto candomblé. Se um nome desse orixá, se você ainda não sabe, agora vou te revelar. Que arerê, que tu falarararará, que tu falarararará, que tu falarararará, que
Falarararará, que arerê, caô, que arerê, ó Deus do fogo, da justiça, caô, me valha, soqueto, a nação mais odara, que arerê, caô, que arerê, caô, que arerê, que arerê, que arerê, que arerê, que arerê. Ancestralidade, palavra que revela e esconde os mistérios, geralmente pronunciados por aqueles que são os guardiões das memórias, dos costumes locais e que conseguem manterem vivos a nossa tradição, o mito, a religião, a filosofia, a arte, a cultura, a estética dos espaços sagrados, como o terreiro e o mato. Palavra que guarda os princípios do feminino e do masculino, do híbrido e do coletivo. Palavra que tem o poder de fazer seus descendentes conviverem harmoniosamente com dois tempos: o passado e o presente. Deixarei as referências no meu story depois. Que tu falarararará, que tu falarararará. Vem comigo de casa. Que tu falarararará, que tu falarararará. Axé. Axé. Demais, lindo Viva. demais. Salve, gente. Que letra, hein, Obrigada, cara? Cris. Que voz, que sonzeira. Que som é esse, Nanã? Essa é uma música, Deus do Fogo e da Justiça. Eu não sei se esse é o nome mesmo, mas foi gravada por muitas pessoas da época do axé, né? Na época em que o axé era música de consciência na Bahia nos anos 80, no final dos anos Sim. 70, nos inícios dos anos 70, ou no início dos anos 80, até quase no início dos anos 90. E Virgínia Rodrigues gravou essa música muito linda. Eu vou postar lá no meu story também, depois a versão para a galera ver. Ela... Porque essa música é maravilhosa, é um hino mesmo. E eu adoro cantar porque ela traz essa vibração, essa cura, né, Cris? A música é Sim, cura, né? A música que a gente faz, ela tem um poder gigante, assim, imenso. Então, toda vez que eu tiver a oportunidade, eu quero que as pessoas sintam a minha voz como esse processo de cura mesmo, sabe? O tambor batendo como uma amplitude do nosso caminhar, sabe? sim. E esse estilo, ele dá vontade de sorrir, né, cara? Ele traz uma energia muito positiva, tipo o reggae do Brasil, assim. Tipo, É, tan. exatamente, É muito bom. exatamente, exatamente. Não, não. Sim, Você falou daquela gravação que a gente fez juntos, de Xangô, né? Eu lembro que a gente chegou até a fazer uma versão nossa de voz e violão, assim. Era massa, a gente ficou treinando umas harmonias, você lembra? Umas sim, harmonias bem legais também. E eu lembro que a gente mandou para uma madrinha sua, uma mentora sua, você mandou para ela, e isso também me marcou muito, assim, que ela falou umas coisas bem bonitas. Você lembra dessa história? Eu não me lembro se era lembro sim. a sua mãe.
Não, foi a Mãe Ked lá do nosso terreiro. Mãe Ked Mãe, né? é um cargo em português dado pela mãe pequena da casa. E ela é Ked de Xangô. E aí, quando eu mandei para ela naquela época, ela morreu. Ela falou: Nossa, eu senti agora o encontro, a explosão da pedra no mar, algo assim. Ela tinha mandado pra gente, assim, mó lindo, falando toda emocionada com a música. E é massa. É, essa força mesmo, por isso que eu também falei aquilo, né, do que eu sinto na música, porque também vem muito do que ela trouxe pra gente naquela época. Essa explosão que a música faz com a gente, né? Tanto na magia quanto na seriedade, no movimento. O movimento é sério, né? Esse movimento é sério. O movimento do mar é muito sério, né? Sim, Então, sim. eu tenho uma E música nova você? para mostrar para vocês que fala sobre isso também, mas me pergunte aí, vai. Oba! Não, eu quero ouvir! Eu quero ouvir a música. Ai, massa. Cris, tenho escrito umas coisas novas, umas músicas novas que vão vir aí, galera, os lançamentos, uns singles, falando muito. Agora a gente vai lançar músicas em português, mas muito com a base, a musicalidade, o ritmo africano, sacou? E músicas que vão ser mais diretas no sentido do apelo político, do apelo social, mas mantendo a energia e a vontade de dançar, porque para mim, ao mesmo tempo que o corpo sente, a cabeça está trabalhando e aí a consciência está expandindo, sacou? E aí tem uma música que eu Sim, fiz que se chama O Movimento é Sério, que ela fala muito sobre a pergunta passada que você me fez e justamente também sobre as pessoas que querem simplesmente só se apropriar do agora, do que está sendo mais. Existe até um nome já que estão usando no Instagram para essas paradas. Eu, enfim, não gosto também de ficar replicando esses rótulos, mas é para dizer que o movimento é sério, ele é mais antigo, como disse Angela Davis, os nossos passos vêm de longe. As mãos negras movem e constroem esse país, então a gente não quer que essas pessoas levem a nossa história na brincadeira. Então é esse papo aqui, ó. Vou cantar a capela aqui um pedacinho. Galera, fiquem aqui com a gente, axé. Quem quiser, façam perguntas aqui pra gente. Cris também preparou umas perguntas ótimas. É tanta fortaleza, é muito menos acesso. Tem gente na pobreza, tem gente querendo tanto. O movimento afora agora é ordem e progresso. Tanta gente de fora, mesmo assim aguentando o tranco. É tanta fortaleza, é muito menos acesso. Tem gente na pobreza, tem gente querendo tanto. O movimento afora agora é ordem e progresso. Muita gente de fora, mesmo assim aguentando o tranco. Cadê você? O movimento é sério. Nem vou dizer, nem vou passar o pano. Cadê você? O movimento é sério. Nem vou dizer, nem vou passar o pano. Vamos que eu digo quem sou. Qual é o meu progresso? Toco o ritmo a gogô. Estudo meu povo levando acesso. Vamos que eu digo quem sou. Qual é o meu progresso? Toco o ritmo a gogô. Estudo meu povo levando acesso. Pano, que pano, que pano. Não vou passar o pano, pano, que pano, que pano. Não vou passar, não vou. Pano, que pano, que pano. Não vou passar o pano, pano, que pano, que. Estudo meu povo levando. Jeje marim, povo quieto na go. Querer, vão alçar, salve o preto água. Ha! Jeje marim, povo quieto na go. Vão alçar, salve o preto água. Yeah! Jeje marim, povo quieto na go. Vão alçar, salve o preto água. Jeje marim, povo quieto na go. Vão alçar, salve o preto água. É isso, o movimento é sério. Não vou passar o pano. cara, Em breve nas que plataformas. sonzeira! Que sonzeira, velho! Que sonzeira! Caraca, Massa. é difícil fazer umas letras dessa, cara. Bonito demais, velho. É, E, e, Cris. cê- e você tá adentrando Irmão. aí uma. Cara, parabéns mesmo, Nanazinha, sério. Muito foda. Fiquei de cara com esse som. Quando é que vai gravar? Ai, a gente está aqui produzindo. O meu parceiro, companheiro maravilhoso, Henrique Alvim. Eu faço as letras e depois eu tenho que ficar no pé dele. Na verdade, ele tem que ficar no meu pé para a gente parar e conseguir produzir. Mas agora essa música já está assim, ó, na base, né? Naquele processo base, já está no computador.
Agora falta só gravar umas partes de harmonia, eu gravar a voz. E daqui de casa mesmo a gente vai lançar para o mundo aqui. A gente está com uma estação de trabalho, né? Porque é isso também que é a diferença, né, galera? A gente precisa ter acesso à grana para a gente ter estrutura, né? Então, eu fico muito feliz assim com o parceiro de vida que eu tenho, porque a gente combina muito nas nossas estruturas e a gente consegue potencializar os nossos projetos. E aí, né, tudo isso se transforma em música, se transforma em vida, né? Eu também fico de cara, às vezes, quando eu consigo fazer umas músicas que realmente eu tô sentindo, falando o que eu tô sentindo, sabe, Cris? É difícil. Principalmente porque eu sempre fiquei no lugar de intérprete, porque no Brasil as pessoas meio que deslegitimam as cantoras como compositoras e sempre colocam a gente como Total, intérprete. Então total. agora é que eu tô levando mesmo, sabe, para jogo. E aí, às vezes, eu me emociono, né, quando eu consigo fazer uma letra que eu fico assim com vontade de cantar ela e eu tenho coragem de mandar a capela. É massa, assim. É muito legal. E tudo isso junto vem fortalecendo também com os projetos que eu estou fazendo. Esse ano eu estou sendo apoiada. Eu sempre gosto de poder falar também como compartilhando inspiração para as pessoas. Eu estou sendo apoiado pelo programa Marielle Franco, que é um edital pelo Fundo Baobá de aceleração, um programa de aceleração de habilidades de lideranças negras no Brasil todo. Somos 63 mulheres que já somos reconhecidas como eu não gosto dessa palavra lideranças, porque aqui no Ocidente as pessoas não entendem muito o que é isso, mas enfim. E 40 coletivos nesse programa de empoderamento das nossas ações. E graças a esse programa, Cris, eu estou podendo investir na estrutura do meu som, eu vou lançar um novo show virtual, todo tecnológico, botando essas letras com ancestralidade, com contação de histórias. Eu estou podendo fazer várias oficinas para apoiar a campanha, sacou? Tipo assim, galera, não vou esperar, sacou? Mais uma criança preta morrer, nem mais uma mãe ficar sem o filho, nem mais alguém ficar sem ter o que comer nesse país. Eu estou aproveitando esse momento que eu tenho esse apoio e aí eu estou participando do máximo de projetos que eu consigo apoiar. Então, eu agora participei da campanha lá da Casa Cotirene para atender a população com atendimentos psicológicos. Foi incrível, realizei uma oficina para a galera de construção de projetos artísticos e que a nossa cidade também precisa se alimentar dessa base. E aí foi lindo, Cris, poder, sabe, somar as energias de pessoas que estavam aprendendo para levar para outro lugar, sacou? E eu não faço isso porque eu quero ser legal, eu não tenho a menor vontade disso. Eu faço isso porque eu preciso, sacou? Eu quero sair na rua e andar feliz, sacou? Eu quero andar sem medo. Então, assim, todos os projetos que eu faço, eu tenho um curso Afrocanto, que é um curso online, que esse ano eu decidi expandir nacionalmente. Graças à natureza, temos 94 pessoas aprendendo os cantos dos orixás de forma respeitosa, com fundamento, com calma. E para mim é uma grande honra, saca? Poder contribuir para a manutenção do legado de matriz africana aqui no Brasil. Então, quando eu estou falando nessa música, o movimento é sério, eu estou falando de coisas que eu realmente acredito e de algumas coisas que eu já alcanço na minha vida e outras coisas que eu estou trabalhando para conseguir. E aí é isso, né? O movimento é nosso, né, Cris? A gente precisa um dos outros para a gente conseguir ir além. Bota fé? Então, Boto fé, não. Porra, massa, velho. E acho que esse é o tipo de arte mais valiosa que existe. A arte que traz, que representa algo real, sacou? Você está fazendo o que você sente e você está fazendo porque você precisa, que nem você falou. Eu acho que essa é a maior potência possível dentro da arte, sabe? Não tem comparação assim com essas manifestações que a gente vê por aí que são meramente direcionadas para coisas vazias, o que omitem toda a realidade social na qual nós estamos inseridos agora. E eu acho que o que você está fazendo é muito importante, muito foda, e eu quero te parabenizar novamente, Ana. Você, inclusive, recentemente, obrigada. uns 4 meses atrás, lançou um clipe maravilhoso com o Henrique Alvim, o Renato Galvão, né? Que Foi eu adorei, cara, o Orikiti Iemonjá, né? Iemanjá. Oriki Isso. Iemonjá. Cara, que massa esse clipe, hein, Ana? Ficou lindo, velho.
Ficou lindo Axé, mesmo. produção nossa independente aqui, foi feita, Pois é, cara. gravado com essa galera da banda, foi gravado o vídeo só single câmera com o Bruno Pinheiro, que ele é um fotógrafo aqui de Brasília, foda, e aí Sim. ele decidiu falar, não, tô a fim de fazer esse vídeo, porque assim, essa pessoa, a gente tem uma sorte aqui em Brasília também, Cris, que nós temos um espaço para vivenciar o laboratório, sacou? Então a gente tem grandes amigos, assim, muitos talentosos, uma galera muito grande, assim, eu fico feliz. O Brunão é um desses, e depois o Danilo, que hoje em dia também ele sai de uma cidade satélite, hoje em dia está morando em Portugal, ele que fez a edição dos vídeos, e Uhum. todo mundo na parceria, no corre, assim, trabalhando à distância. E a gente conseguiu soltar esse clipe para o mundo aí, homenagear Iemonjá. E é um dos projetos, né, que a gente tem tentado levantar aí para poder falar do nosso trabalho. Mas agora, galera, aguardem que vem um monte de single, músicas novas, esse batidão e também músicas em português. Vai ser bem legal. Bem legal. Uhul. Cris, Galera, sigam a Nanã. Dá uma olhada lá no Spotify, tem material muito foda, coisa boa, velho. Alto nível, alto nível. Diga, Nanã. olha só, Cris, tem tantas mulheres aqui que eu tô lembrando que a gente estava em abril, né? Não sei quantos meses já tem, que a gente perde a noção do tempo nesse isolamento. Cris, você tá ficando bêbado aí, né? Só no vinhozinho, né? Tô nada, isso aqui é suco de uva, eu acho. Ótimo, ótimo. Olha só, mas tem várias mulheres incríveis que estão aqui assistindo a gente aqui agora nesse momento, além da Mandinha querida, saudação. Mandinha é participante do Saci Ueré, cantora, é uma pessoa que eu boto muita fé, assim, emano muita energia para que ela cresça como artista. Ela também estava com a gente no Festival Brasília Somos Nós, que a gente organizou em Brasília. Eu quero falar que esse projeto ele nasceu como um convite meu para várias mulheres que são fontes de inspiração e nos seus lugares, no seu estilo, na sua música, e que a gente aqui em Brasília a gente caminha como mulheres, feita por mulheres ainda muito distanciadas, e esse projeto reuniu online mais de 90 artistas e foi uma demonstração de que o poder está em nós. Então eu quero fazer uma chamada, principalmente para que os homens em Brasília, os músicos, né, já que a gente está aqui numa live onde tem muitas pessoas da arte, da cultura e da música, a gente também pare para fazer um ponto de reflexão sobre a presença das mulheres nesses lugares musicais, como tem sido, como os homens têm respeitado o nosso processo de construção, as mulheres na técnica, as mulheres no visual, e como a gente pode também lidar com ferramentas para desconstruir o sexismo dentro da música, porque eu não preciso dar exemplos, mas isso acontece bastante, Cris. E aí, assim, para dizer que se a galera continuar perpetuando essas coisas, a galera tem que se preparar, porque em breve as mulheres vão chegar com muito mais força. A demonstração do Brasília Somos Nós foi um ponto inicial, assim, de que muitas mulheres que estavam sem esperança, a gente ativou essa válvula de poder e militância através do nosso som, saca? Um festival com recorte de gênero, com recorte social, econômico, com recorte racial. Um festival que a gente não consegue ter quando é ocupado pela sua maioria patriarcal. Então, eu gostaria que os homens também pudessem se aproximar dessas ações para conhecer e que não vissem essas ações como uma afronta, sacou? Então, se aproximem das nossas atividades. Pessoas brancas, se aproximem das atividades de pessoas negras. Não só quando vocês acharem que vão ganhar algo em troca, mesmo que sejam likes. Isso não é legal, no fundo. A sua consciência sempre vai ser o seu guia, sacou? Então, assim, o mais legal é quando a gente joga limpo, sacou? O mais legal é quando de dentro para fora a gente sabe que está fazendo a diferença. Então, eu estou fazendo uma chamada muito séria para que nós, artistas de Brasília, a gente pare de brincar com as oportunidades e os privilégios que a gente acessa. Axé, Nanã, axé. Você tem o dom de falar o que precisa ser dito, cara. Que massa! E Eu me sinto mas toda é isso. perdida. Perdida? Como assim? A Não, mente, velho. né?
Não, mas uma coisa, uma característica sua, cara, é essa perspicácia mesmo, assim, de analisar a realidade e não deixar passar, não deixar, não se omitir de coisas que precisam ser ditas. E o que você está falando é realmente muito importante, de ser ouvido. E eu mesmo aqui estou como um aprendiz de tudo que você está trazendo, e eu acho que essa sua fala e todas essas suas falas, elas precisam ganhar muito mais, enfim, projeção e visibilidade dentro do mundo artístico mesmo, porque a gente sabe que mesmo dentro da arte, a gente acha que a galera todo mundo, né, pra frentex e tal, mas não é bem assim, é um universo machista também, patriarcal, como você bem observou na dimensão técnica, na dimensão até da produção, às vezes a gente vê um patriarcalismo. Você é produtora também, você, Sim. além de ser tudo o que você ainda é produtora, né? E você, é, eu percebo que você deve ter uma visão muito ampla, né, do que é esse machismo, esse patriarcalismo dentro da arte e todas as barreiras que se estabelecem e que se perpetuam através das nossas pequenas atitudes e das nossas omissões, né? E é que Sim. nem você falou, não adianta a gente entrar na onda da moda e botar algum post no Instagram e achar que isso é suficiente. Isso não é suficiente, porque o que a gente precisa se curar é uma coisa muito enraizada e muito antiga e muito séria. Sim. Mas enfim, eu não quero nem ficar falando muito aqui, eu quero mais é te ouvir mesmo, né? Não? É, E você tem axé. mais projetos para falar, para divulgar aí, Ah, que estejam tem. rolando? Eu vou tentar resumir aqui, porque acho que como a gente começou a live praticamente em ponto, você vai receber um aviso aí daqui a pouquinho que ela pode ser encerrada, né? Mas Eita fé! É mesmo? eu se eu não conheço, né? Se eu não conheço o Cris. Então, gente, acompanhe o meu Instagram, lá você vai ver o curso Afrocanto que está rolando lá no Hotmart. A gente vai abrir a terceira turma. Como eu falei, tem muita gente bacana cursando. Eu estou fazendo umas oficinas, principalmente em caráter social, para ajudar as pessoas a construírem, desenhar a sua carreira artística, o seu show com poucos recursos ou quase nada. Fortaleçam também, entra na minha página, lá tem um link que vocês podem me doar recursos monetários para que eu continue exercendo os meus projetos e ajudando outras pessoas também. Tudo isso é muito importante. Eu quero deixar uma pergunta aqui para que vocês reflitam e depois quem quiser conversa comigo. Galera, prestem atenção no que eu vou falar para vocês. Qual nó da tensão racial e homofóbica ainda precisa ser desatado na música da nossa cidade e do nosso país? Qual é esse nó que ainda precisa ser assumido e precisa ser desatado para que as coisas deixem de ser tensionadas e passem a lidar com a sua verdade, sacou? É aqui que eu deixo a minha contribuição. Ao mesmo tempo, eu falo para vocês se alinharem com os princípios de desenvolvimento social que tem para o mundo, para que todos os nossos projetos ajudem a salvar as pessoas que precisem. Isso é ser artista com profundidade, não quero me alongar, quero deixar muito axé para quem é de axé, para quem está aqui. Obrigada, Saci Ueré. Queria estar com vocês aqui a noite inteira conversando, porque é muito bom ter um espaço, ter um lugar onde as pessoas realmente querem nos ouvir, porque a gente tem muito o que falar, né? Só que as pessoas querem que a gente fale só o que elas querem ouvir também. Então é raro ter um espaço assim, sabe, Cris? Então, assim, sigam Nanã, _BR, sigam Saci Ueré, compartilhem os nossos projetos. Se vocês gostam da gente, se envolvam com a nossa trajetória e façam parte da nossa construção. Eu não vou passar o pano. Nanã, axé, minha reverência, minha admiração total. Axé. Bato cabeça. Muito, muito, muito obrigado por hoje. Galera, sigam a Nanã, ouçam no Spotify, no YouTube. Como eu estou falando, é uma artista de primeira. É uma coisa preciosa aí de Brasília. Muito obrigado, Obrigada, Nanã. Cris. Muito obrigado.
Foi Obrigada, massa. gente. Obrigada, Cris. Até e até breve. Eu espero que a gente se veja logo para se dar um abraço. Salve, salve, Saci Ueré. Salve, Nanã! Eu também espero Axé. poder dar um abraço de você em breve. Axé. Beijo! Beijo. Falou, galera. Fui. Ô, beijo, galera!